carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8, vai dizer assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós nos encontramos diante da Sagrada Escritura, Senhor, e necessitamos que o Senhor possa vir iluminar a todos nós que estamos, para compreendermos, ó Deus, aquilo que desejas falar ao nosso coração esta noite. Visita então, ó Deus, todo o teu povo, e todos quanto, ó Deus, contemplarão esta mensagem, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, abrir o entendimento e fazer, ó Deus, com que a compreensão chegue. E assim todos, ó Deus, sejam, Senhor, enriquecidos da sabedoria do alto, que transforma a vida, ó Deus, para que ela seja bem-aventurada sobre a terra. Então, Senhor, eu te peço, meu Deus, que neste momento o Senhor prepare a boa terra de cada coração presente neste lugar, para receber, Deus, a tua semente. Senhor, e que o Senhor me ajude, ó Deus, renovando, Senhor, minhas forças, ó Pai, para poder, ó Deus, transmitir aquilo que falaste ao meu coração para a noite deste dia. Ó Deus eterno, que o Senhor nos abençoe em tudo, e seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Bem, como eu disse no início do culto, este domingo comumente é conhecido como domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, porque este final de semana foi celebrado a paixão de Cristo em muitos países cristãos, relembrando em si o testemunho daquilo que Jesus Cristo fez, da sua humilhação, vindo em carne, a semelhança de homem, e sofrendo em si mesmo o castigo que nos traz a paz. Então, diante desta realidade, nós percebemos que Cristo foi enviado por Deus para morrer ou pagar pelos nossos pecados através da crucificação. E aí na sexta-feira ele foi crucificado, no sábado ele permaneceu no seio da terra, como ele mesmo disse, e ao terceiro dia ele ressuscitou, o domingo da ressurreição. Por isso mesmo, historicamente, a igreja passou a celebrar o Senhor no dia de domingo, ou no primeiro dia da semana. No Velho Testamento era tradição que o povo de Deus, os israelitas ou os judeus, estivessem celebrando o Senhor no dia de sábado, ou no sétimo dia. Mas devido à vinda de Cristo e à sua obra, quando ele ressuscitou, ressuscitando no primeiro dia, então a igreja passou a se reunir neste primeiro dia, e por isso que nós celebramos ou dizemos que este dia, o domingo, é o dia do Senhor. É o dia em que o povo de Deus se reúne para celebrar o seu Deus e tudo aquilo que ele fez por nós. Bendito seja o Senhor, não é? E como nós sabemos também, este dia foi determinado por Deus para ser celebrado, por Deus não, mas por Cristo, a Páscoa com um novo sentido, porque nós não celebramos a Páscoa do jeito dos israelitas ou judeus,
nem tampouco nós celebramos a Páscoa do jeito que o mundo celebra, com coelhinho branco e chocolate. Se bem que chocolate é muito bom e não deve ser desprezado. A gente ora, agradece a Deus e prova, tá bom? Mas isso não é tudo. O que vale para nós é sabermos o significado real desta celebração. E aí, para nós entendermos isso, e também porque o apóstolo Paulo colocou esta realidade dentro desse texto, meus irmãos, é coisa grande. Mas antes de eu voltar para cá, tá bom? Eu quero lembrar então como foi que isso foi instituído na velha aliança. Então no livro de Êxodo, quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Senhor da escravidão do Egito, ele então mencionou 10 pragas. Essas 10 pragas que Deus lançou sobre os egípcios para libertar o seu povo da escravidão, retratam o poder de Deus sobre as divindades, os falsos deuses que os egípcios e também muitos israelitas criam, acreditavam, tá bom? Então havia um Deus com a imagem de mosca, com a imagem de rã, havia o Deus do rio Nilo, ou Deus das águas, havia o Deus do sol, havia o Deus da vaca e havia Deus da fertilidade, estas coisas todas. E cada uma das pragas, tá, significava o poder de Deus sobre todas essas falsas divindades. Deus estava querendo mostrar que Ele é o único Deus verdadeiro para seu povo. E, obviamente, libertá-los daquela situação de escravidão. E a última praga era a morte dos primogênitos. Principalmente porque os egípcios consideravam, tá bom, o faraó como um deus e os seus filhos como filhos de deuses. E segundo a cultura semítica oriental, o primogênito ele tem uma bênção dobrada. Ele tem uma herança maior a receber quando o seu pai falece. E daí então o Senhor diz, tá bom, que vai mandar uma praga que o seu anjo, o anjo destruidor, passaria sobre a terra do Egito e eliminaria todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Mas para o povo do Senhor, eles deveriam pegar um cordeiro, sem defeito, novinho, e deveriam sacrificá-lo e pegar uma porção do sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, quando ele olhasse, ouvisse a marca de sangue naqueles umbrais daquela porta, ele não mataria o primogênito daquela casa. E eles deveriam comer também esse cordeiro. Se o cordeiro fosse muito para uma família, se juntariam 2 ou mais famílias para comer este cordeiro, mas deviam comer porque era a Páscoa do Senhor. E o Senhor estabeleceu que isso fosse feito, tá bom, no primeiro mês, no 7º dia do mês, e celebrassem essa festa até o 14º dia do mês. E haveria assembleia solene, chamando todo o povo para celebrar este evento que o Senhor estabeleceu como um evento que marcou a libertação do povo israelita da escravidão do Egito, perpetuamente, seria um mandamento perpétuo, seria uma celebração que eles deveriam observar todo ano. E aí então também foi instituído o calendário judaico, que é diferente dos demais, porque nessa época Deus disse que isso seria o primeiro mês. No primeiro dia do mês começou a falar sobre isso, e eles deveriam celebrar isso no 7º dia e até o 14º dia da festa do Senhor. Então o sentido da Páscoa para os israelitas e judeus, tá? É que Deus, ele libertaria o povo do Senhor, libertaria eles da escravidão do Egito com a morte dos primogênitos, e por meio desse sacrifício desse cordeiro, com o sangue aspergidos nos umbrais da porta, o povo do Senhor seria livre, e o anjo da morte não tocaria
em nenhum dos filhos daqueles que creram nesta palavra. E aí a gente já vê também, tá bom? A doutrina da salvação sendo pregada no Velho Testamento, porque era necessário que eles crescem, que ao fazer isso, e ao passar o sangue nos umbrais da porta, a morte não chegaria na casa deles. Isso tem tudo a ver com a obra de Cristo. Isso aponta para Cristo, tá bom? Então, é nesse sentido, então, que os israelitas celebram a Páscoa. Isso foi acontecendo de geração em geração em geração. Aconteceu a libertação do povo, a tomada da posse da terra de Canaã, o estabelecimento da monarquia, e depois disso o reino se divide, depois Deus simplesmente espalha os israelitas por conta do pecado da transgressão pelo mundo conhecido da época, até que viesse então Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo ele entra na terra através do Espírito Santo sendo gerado no ventre de Maria, e que ele nasce, ele vive sua adolescência, sua juventude, chega na vida adulta, por volta dos 29, 30 anos, então, Deus o chama para exercer o seu ministério e a sua vocação. E quando ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, ungindo para realizar a obra da redenção, a nossa salvação. Eita glória! Quando então isso acontece, o texto bíblico diz que ele é levado ao deserto para ser tentado pelo maligno, a mesma coisa que aconteceu com Adão. Todavia, Jesus Cristo não caiu como Adão caiu. Ele permaneceu firme. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois disso, então, ele foi fortalecido pelos anjos que os alimentaram e ele começou o seu ministério. Então, quando ele vai iniciar o seu ministério, uma das coisas que ele tem que fazer é passar pelo rito do batismo. Ele não necessitava, porque ele não era pecador. E João, que estava batizando naquela época, quando olhou para ele, e ele já tinha ouvido Deus falar com ele, que aquele que viesse até ele, que ele batizasse, ele visse o Espírito Santo descer sobre ele, esse ali seria o que tiraria o pecado do mundo. Louvado seja Deus. E aí então, quando um belo dia João está batizando a multidão, batismo de arrependimento, lá vem Jesus. E quando Jesus vem, que ele olha para Jesus, então ele fala para os seus discípulos que estão próximos: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eita, glória a Deus, louvado seja Deus. Aí Jesus chega até ele, e ele conversa com Jesus, e Jesus também dialoga com ele. Ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti. Lembra que ele responde isso aos fariseus que vêm indagar, perguntando se ele era o Cristo? Ele disse: não, não sou o Cristo. E digo mais, eu sei que depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, que existia antes de mim, e que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eita, é esse que nós celebramos esta noite, isto, louvado seja Deus. E aí então, acontece deles se encontrarem, João diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus olha para ele e diz: convém que façamos assim, para que seja cumprida toda a justiça. Tudo que Jesus precisava passar para salvar a minha vida e a sua, ele passou. Todas as coisas. Ele foi tentado à nossa semelhança, todavia não pecou, permaneceu firme. E tinha em seu coração a diligência de cumprir toda a vontade do Pai e de obedecer toda a lei do Senhor. Você já imaginou o autor da lei estando sujeito à lei? E mais, irmãos, estando sujeito à lei nas mesmas condições que um ser humano como nós estava. E ele não pecou e cumpriu toda a lei. Louvado seja Deus. Para que a sua justiça fosse imputada a nós, pecadores. Bendito seja o Senhor por isso. E diante desta realidade toda e desta obra que ele faz, ele é capaz de salvar todo aquele que se chega a ele em fé. Em Atos dos Apóstolos, é dito
aquele que não é capaz de cumprir a lei de Moisés para viver ou ter a sua salvação, para viver diante de Deus, pode, crendo nele, crendo em Jesus, receber esta salvação. E foi isso que aconteceu conosco, ou com todos que estão aqui, ou com a maioria que está aqui, porque eu não sei se todos que estão aqui creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que crê, recebeu a vida eterna. Porque foi isso que ele disse: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entre em condenação, já passou da morte para a vida. Louvado seja o Senhor por isso. Diante desta beleza e da magnitude desta obra grandiosa feita por Jesus Cristo, a nosso favor, meros pecadores, miseráveis pecadores, mostrando o seu grande amor por nós, como então nós devemos celebrar esta Páscoa? Aí, a transição, tá bom, da Páscoa judaica para a nossa Páscoa, se deu no momento em que Jesus, já percebendo que estava prestes para ser morto, crucificado numa cruz, reúne os seus discípulos, começa a passar as demais instruções e pede para que algum deles vá diante dele, entre em um determinado lugar, fale com o Senhor e diga assim: o mestre quer saber onde é que ele vai comer a Páscoa. E o homem dono da casa, que a gente não sabe quem é um mistério, mas a gente pode saber quando a gente chegar na glória, tá bom? Reserva lá um lugar para Jesus e seus discípulos. Eles se assentam à volta da mesa, tem pão e o suco da vide ou vinho, e ali eles então começam a celebrar, e Jesus institui então a sua Páscoa, ou a verdadeira Páscoa que nós celebramos, que nós conhecemos como a ceia do Senhor, irmãos, a Santa Ceia ou mesa do Senhor. Tudo isso é a mesma coisa. E aí ele toma então um pedaço de pão, ergue, dá graças e parte, diz: isto é meu corpo que será entregue por vós, tomai todos e comei. Depois ele toma um cálice e também ergue, dá graças a Deus, e depois diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Tomai todos e bebei. Todos participaram e enfim então celebraram. Depois disso é chegada a hora da crucificação. Jesus, como sempre, ensina os seus discípulos uma lição de humildade. Toma uma bacia, uma toalha, lava os pés dos discípulos e ali traça um discurso, fala sobre o Consolador. O Consolador foi necessário vir porque eles ainda não estavam preparados para receber todo o ensino do Senhor. E aí então o Consolador vai revelar coisas que ele vai ouvir do próprio Cristo e transmitir para os seus discípulos, e foi isso que aconteceu ao longo da caminhada, por meio da descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e aí então Jesus caminha para o Monte das Oliveiras, e ali ele ora angustiado, é preso, é levado pelos principais sacerdotes, é julgado e condenado à morte, e aí então levam, depois que o agridem, o espancam e insultam ele, o nosso Cristo sofre terríveis humilhações, mas a pior de todas foi na cruz, quando o Pai derramou toda a ira contra o pecado, toda a ira do nosso pecado sobre ele. E aí, em virtude disso, ele morre, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita, e depois que ele ressuscita, tudo o que ele falou, ou toda a mensagem do Evangelho, está cravada, ratificada, sancionada, esse é o termo, como verdade que liberta o ser humano do pecado. Esse é o atual sentido da Páscoa. Naquele tempo, para os israelitas, era a libertação da escravidão do Egito. Nesse tempo de hoje, é a libertação do pecado.
Cristo morreu para nos libertar do pecado. Louvado seja Deus por isso, né? Bendito seja o Senhor por isso. Dessa maneira, então, chegamos ao nosso texto, 1 Coríntios capítulo 5. E quando nós lemos do verso 6 ao 8, eu vou repetir para ficar claro para nós, tá bom? Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães ou os ázimos da sinceridade e da verdade. Por que Paulo usa essas figuras e esses nomes presentes aqui? Porque lá em Êxodo capítulo 12, quando o Senhor instrui a Moisés sobre essa Páscoa, ele fala isso também. Ele fala assim, olha, durante esses dias, ou esses 7 dias, vocês não vão comer pão com fermento, levedado. Vocês vão comer pão sem fermento e com ervas amargas, para vocês se lembrarem do que eu fiz por vocês, tirando vocês da escravidão. Aí aqui, tá bom, Paulo usa esses termos também, mas ele coloca em uma conotação diferente. E a gente só pode entender isso quando a gente lê o capítulo todo, porque isso tem a ver, está dentro, isso possui um contexto, e a gente precisa perceber o que é. O capítulo 5 de Corinto, da primeira carta aos Coríntios, nossa, vai tratar, tá bom, de um pecado grave que aconteceu na igreja. E lendo a partir do verso 1, tá? Nós vamos ver o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Até aqui, o que nós entendemos é que aconteceu na igreja de Corinto, de um filho se relacionar, que esse possuir, tá bom? Se relacionar com a mulher do seu pai. E o texto diz que esta imoralidade é tamanha, que nem mesmo entre os gentios isso acontece. Quer dizer, entre o povo que não é de Deus, isto não acontece. E na igreja de Deus, um filho cometeu tamanho pecado. E o que é proibido pela lei de Deus, lá de Levítico capítulo 18 e Deuteronômio capítulo 22. Que o filho não deve ter relação com a mulher do seu pai, com a sua madrastra. É proibido pelo Senhor. Mas aí estava acontecendo na igreja de Corinto. E o interessante é que a igreja não fez nada com o indivíduo que fez isso, que pecou desta maneira, que cometeu o tamanho ultraje, que ofendeu ao Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo recrimina eles. Ele diz, não é bom isso que vocês estão sentindo. E ele diz mais, vocês estão ensoberbecidos. É por isso que no verso 6 ele diz, não é boa a vossa jactância. Essa jactância é vanglória. Era uma igreja cheia de dons do Espírito. Irmãos falavam em outras línguas, outros profetizavam, irmãos. Imagina só, uma igreja dessa era para ser santa pura, mas tinha alguém lá dentro que estava cometendo um pecado gravíssimo. E aí esse povo ficou assim como se nada tivesse acontecido, parece que está tudo ok. E o Senhor simplesmente, através do apóstolo Paulo, quando ouve falar sobre isso, ele vem com esta reprimenda para aquela igreja. Isso não é agradável, e ele já diz, eu, embora não esteja aí com vocês,
eu já dou a minha sentença em espírito com vocês. Quer dizer, vocês se reúnam aí onde vocês estão. Embora eu não esteja presente, mas o meu espírito está com vocês. E também o Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero que vocês façam é que vocês entreguem essa pessoa a Satanás. Ou seja, exclua ela do rol de membros da igreja. Isso é o que significa entregar a Satanás. Tá bom? Para que ele continue pecando o que ele quer, pecar lá fora. E se porventura Deus tiver misericórdia dele, vai salvar o espírito dele depois. Mas ele precisa entender a disciplina do Senhor, e que para estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, ele tem que andar conforme os padrões do Senhor, e não conforme os padrões do mundo. Aí é justamente nesse momento então que nós adentramos no texto que nós lemos. E eles: não é boa a vossa jactância, ou a glória, ou a vanglória que eles estavam tendo em relação a isso. Aí ele faz uma pergunta: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Se vocês permitirem um pouquinho de pecado, isso vai contaminar a massa toda. Entende o que é? Afeta o todo. Então, se a igreja permitir o pecado dentro dela, esse pecado vai afetar a igreja toda. E aí nós não podemos admitir tal coisa. E aí é mister que nós venhamos exercer disciplina, é mister que nós venhamos exortar, é mister que nós venhamos corrigir, em amor e mansidão. Mas se a pessoa não se arrepender, a gente tem que excluir. Porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. E esse fermento aqui, tá bom? O sentido desta palavra é do mal, é do pecado mesmo. E assim como ele fez uma exortação ao povo no passado para não comer pão com fermento, para não se contaminar, agora Paulo usa essa figura em relação ao pecado e ao mal, e ele diz que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então você deve lançar fora o velho fermento, para que sejais nova massa. E aí ele fala: como sois de fato sem fermento. E qual a razão dele dizer isso? Vocês agora são de Cristo, e porque são de Cristo, não estão mais sob o domínio do pecado. Se é que Cristo verdadeiramente habita em vossos corações. Se vocês têm provado que o Senhor é bom, se vocês têm passado pela transformação do novo nascimento, se vocês têm experimentado isso genuinamente, então verdadeiramente vocês não estão mais sob o domínio do pecado. E aí é possível nós lançarmos fora o pecado. Ele fala isso também na carta aos Gálatas, que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências, com o seu pecado. Ele mandou lançar fora. Por quê? Porque você agora é de Cristo, você é nova criatura, porque aquela obra da cruz, ela foi eficaz, e ela te libertou do pecado, quando você creu. Louvado seja Deus por isso. E aí, por isso que ele fala então, que você é nova massa, você é sem fermento, por conta de que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então você não é liberto do pecado porque você se consagrou, ou porque você decidiu orar mais, ou porque você pratica o jejum. Não, você é liberto do pecado porque ele foi imolado a seu favor. Eita, glória a Deus. Você é nova massa, você é nova criatura, porque Cristo, ele morreu na cruz no seu lugar. Ele morreu carregando no madeiro os seus pecados. Pelas pisaduras dele você foi sarado. E aí, quando você entende esse mistério e crê nisso, você é liberto do pecado. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. Então você anda agora em novidade de vida, e o seu coração é inclinado a santificar-se, a agradar aquele por quem ele deu a vida dele por nós. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja o Senhor por isso. Então ele traz
mais essa tônica, porque não há outro motivo de alguém celebrar a Páscoa se não for por isso. Eu vou celebrar a Páscoa porque eu estou vivo só, ou eu vou celebrar a Páscoa porque eu ganhei um presente, eu vou celebrar a Páscoa porque uma porta de emprego se abriu para mim, eu vou celebrar a Páscoa porque Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu para me salvar. É por isso que eu tenho que celebrar a Páscoa. E este tipo de celebração não pode ser de outra forma, não pode ser cometendo pecado, não pode ser alimentando o prazer da carne, não, porque nós somos nova massa, somos nova criatura. Nós não podemos dar lugar ao pecado, de forma nenhuma nós podemos dar lugar ao pecado. Nós devemos então celebrar a festa, não com o velho fermento, ou com a velha natureza, ou o modo de vida que a gente vivia antes. Eita, irmãos, agora eu vou ter que dizer uma coisa bem séria para nós. Preste atenção. Este final de semana é um final de semana que relembra a morte, a paixão de Cristo a nosso favor. Como nós deveríamos celebrar esse final de semana, esse feriado? Não deveria ser na presença de Deus? Não era? Não era para ser assim? Por exemplo, então, se a gente tivesse um retiro, ou teve um retiro, a gente deveria celebrar esse momento, essa Páscoa, no retiro, ou na praia? Eu retiro. Na presença dele, ou na piscina, ou fazendo qualquer outra coisa. Nós devemos celebrar isso não com a velha massa, o velho fermento, porque isso era a nossa carne que queria isso. Ah, um emprego bom, uma condição, vou-me embora, feriado. Vou-se embora, vou mergulhar no açude lá, vou comer peixe assado, vou fazer meio mundo de coisa, e etc e tal. Aí eu celebro esse dia, este evento, com a velha massa, com o velho fermento. Mas Paulo está exortando a nós, que nós devemos celebrar essa festa não com o velho fermento. Não com o velho fermento, irmãos. Então nós deveríamos estar unidos na presença dEle, louvando a Ele, buscando a Ele, orando a Ele, desejando agradar a Ele, ouvindo os mandamentos dEle para pôr em prática em nossa vida, procurando exaltar o nosso Cristo, que deu a sua vida por nós, para salvar-nos da condenação eterna, nos fazer filhos de Deus, unidos como uma família, cheia de irmãos, celebrando e enaltecendo aquele que deu a sua vida por nós. É assim, irmão, que nós vamos celebrar a Páscoa. E não é fazendo chocolate quente ou outras coisas também não, porque isso também é velho fermento. Nós precisamos celebrar a nossa festa com um novo fermento, no Espírito, sendo grato a Deus, tendo consciência da grande obra de salvação que Ele operou a nosso favor, olhando para aquele sangue precioso, que eu já falei aqui para vocês, irmãos, que o universo inteiro, se fosse posto em sacrifício para tentar redimir-nos, não conseguiria. Se todo o universo fosse colocado em uma fogueira santa para perdoar os seus pecados, isso não adiantaria. Mas a mínima gota do sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados, nos redime, nos liberta. E é este Cordeiro então que nós devemos celebrar, e é esta Páscoa que nós devemos celebrar. É isso que nós devemos estar unidos e buscando estar diante de Deus, agradecendo a Ele por tamanha obra de salvação. E a gente precisa aprender mais sobre estas coisas.
Irmãos, a gente precisa entender o poder do pecado e o que é perdição. E quando a gente entender isso, a gente vai começar a compreender qual foi o tamanho da obra que Cristo fez a nosso favor, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E não é sangue de bodes e cordeiros que vai nos purificar, não, mas o sangue de Cristo purifica as nossas consciências de obras malignas. O que devia passar na mente de uma esposa, por exemplo, que tem um marido, e esse marido é um caba ruim, entendeu? Uma pessoa que faz ela sofrer, e fez ela sofrer, e aí ela no Senhor, clamando ao Senhor, o Deus eterno, pede para que Deus transforme seu marido, algo que era impossível ela fazer, ou qualquer outra pessoa fazer. De repente, ele vem, e ele fala aquele coração morto no pecado, e quando ele fala aquele coração, sua palavra, que é espírito e vida, transforma aquele coração de pedra em um coração de carne. E ele muda a natureza daquele homem. E quando ele muda a natureza daquele homem passa agora a ser diferente. A sua esposa agora contempla a grande transformação que o Senhor Jesus fez na vida do seu esposo. Por este simples fato de ela poder contemplar uma mudança tão drástica, uma mudança que seria impossível naturalmente falando, mas nada é impossível para o Senhor, e Ele fez. Ela deveria celebrar esse dia, porque foi por causa deste cordeiro pascal que foi imolado, que isto aconteceu na vida dela. Como também na vida de filhos que são libertos. E que pais deveriam estar celebrando essa festa dessa maneira. Porque ele sabe que seu filho estava na escravidão do pecado, ou na prostituição, ou nas drogas. E de repente o Senhor entra, e quando entra transforma a vida dele, liberta ele. Você não seria capaz de fazer isso, mas Jesus é capaz de fazer isso. E o sacrifício desse cordeiro pascal faz esta obra grandiosa de transformação. E aí então os pais e as mães deveriam celebrar a Deus, deveriam celebrar essa festa diferente, porque isso aconteceu. Ou como qualquer outra coisa, difícil, impossível para alguém, mas Deus fez. Ele fez porque esse cordeiro foi imolado a nosso favor. E por causa disso, essas coisas acontecem em nosso meio. Sabe, você que antes era aprisionada em uma síndrome de pânico, uma ansiedade ou uma depressão, e que não havia remédio no mundo inteiro que pudesse libertar você, e veio Jesus. E quando Ele chega, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E quando tudo se faz novo, então você tem um real sentido da importância, do valor desse cordeiro pascal que foi imolado a nosso favor. E aí então num dia como esse você teria que celebrar isso, você teria que glorificar a Ele, você teria que vir até o local onde o povo de Deus se reúne e levantar as mãos para o alto e glorificá-lo. E glorificá-lo, como aquele louvor que recentemente o ministério começou a entoar aqui em nosso meio, né? Glória, te darei a glória por todos os meus dias, enquanto eu viver, eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver, eu quero dar-te glória. Assim. E a estrofe anterior que é contada, retrata isso. Deixa eu ver se eu me lembro, tá bom? Alguém lembra aí para mim?
antes disso, que ele fala assim, eu passei a conhecer aquele que me amou, me salvou. Isso, o meu coração se inclina a adorar aquele que primeiro me amou, fez de mim um perdido, um filho a enxergar a majestade do seu Redentor. Eita, que coisa grande! Quando nós estamos entoando algo dessa natureza, irmãos, diante do nosso Senhor, e você tem a exata compreensão desta obra, o Espírito Santo exulta com o seu Espírito e pega fogo. Entende? Pega fogo. Uma alegria indizível vem lá do fundo da nossa alma. Vem um renovo, vem um gozo inefável, uma alegria indizível, um brado de glória, aleluia, tem que ser dito nessa hora, ou senão uma rajada de língua estranha, entendeu? Porque a nossa alma se regozija no nosso Salvador. É assim, irmãos, que nós devemos então celebrar a nossa festa, a Páscoa do Senhor. É dessa maneira que Ele deseja que nós venhamos regozijar nele, relembrando desta obra grandiosa, diz que é impossível para nós, mas que é possível para Ele. O Senhor é Deus, aleluia. É assim que nós então devemos celebrar a nossa festa. Dessa maneira, irmãos. E aí ele diz, por isso, verso 8, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que Deus mais se agrada de nós, é nós sermos sinceros para com o Senhor. E todos nós sabemos que, por conta de nossa natureza carnal, nós ainda falhamos muito na adoração e na glorificação do nome de Deus. Ainda nos apegamos a algumas coisas terrenas e entristecemos o Espírito Santo que nós habita. Então, o que Deus mais deseja de nós é que a gente seja sincero com Ele. Quando a gente não está do jeito que é para estar, nós podemos chegar diante dele e confessar nosso pecado, nossa negligência, nosso comodismo. Nós podemos chegar diante de Deus e falar a sinceridade, até porque Ele vê, antes mesmo que a gente possa começar a dizer alguma coisa, Ele já sabe de tudo. O que Ele intenciona quando a gente vai orar ou confessar as nossas faltas, é que você vai ter consciência do seu próprio erro, porque Ele já sabe que você errou. Ele é Deus onisciente. Mas quando você faz isso, e você se põe assim diante dele, Ele contempla então a sua sinceridade. Você não mascara nada, você fala a verdade para Deus. Senhor, eu estou mal, Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu devia estar junto com o teu povo, adorando o teu povo, glorificando o teu povo, e eu inventei de andar de bicicleta nesse dia. Eu inventei de tomar banho de praia, de mar nesse dia. Nesse dia, que é um dia especial, onde a gente deve celebrar a Páscoa. Não é qualquer dia. É um memorial da grande obra que Ele fez a nosso favor. E a gente deveria ser sincero então com Deus diante disso. E aí Ele se agrada que sejamos assim. E da verdade, irmãos, nós precisamos realmente andar dessa maneira, desse modo novo que Ele nos ensinou. Então a gente deve lançar fora o velho fermento, o fermento da maldade e da malícia. Isso que essa pessoa estava fazendo é contrário à obra que Cristo realizou
Ele estava cometendo pecado, estava dentro da igreja. E o mais interessante é que hoje em dia parece que está sendo comum em muitos lugares. E tem igrejas lotadas de pessoas que se denominam cristãos, mas que vivem na prática do pecado. Como pode isso, irmãos? A celebração da Páscoa é a sua libertação do pecado. Como, pois, nós devemos viver novamente no pecado, uma vez que fomos libertos dele? Isso não convém para nós. Nós devemos andar na verdade, e não no engano do nosso próprio coração, na mentira da nossa mente. E é desta forma, então, que ele pede. E aí ele depois vai continuar, então, a se referir ao que deve ser feito em relação a essa pessoa que pecou, que está pecando, está dentro da igreja. E aí ele vai falar, irmão, algo muito sério. Vou ler a partir do verso 9, tá bom? Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha, irmãos, o que é dito aqui como é sério. Ele diz assim, não se associe com alguém que, se dizendo crente, vive no pecado, ou vive pecando, ou vive praticando imoralidades. E aí ele fala das coisas, e ele diz assim, e eu não estou falando dos de fora não, eu não estou falando do avarento, do idólatra, do roubador lá de fora, que não é cristão, eu estou falando do de dentro, de alguém que está dentro da igreja, e que se diz crente, mas pratica estas coisas. E se é uma pessoa avarenta, se é uma pessoa idólatra, se é uma pessoa maldizente, aquele que fala mal de tudo, que é desgostoso com tudo, também beberrão, também roubador, eles com esse tal nem ainda comais. Não sente à mesa junto com ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, esta celebração de Páscoa, irmãos, deve ser levada a sério diante do nosso Deus. E, em virtude do que foi dito aqui, nós sabemos que esta celebração, ela só pode ser realmente celebrada, experimentada, quando alguém anda em novidade de vida, procurando santificar e consagrar a sua vida ao Senhor. É deste modo que o Senhor deseja que venhamos a celebrar a Páscoa. Não é com festejos e outras coisas. É com uma vida íntegra, com um coração sincero e andando na verdade que nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor. Então eu quero desejar a todos nós uma feliz Páscoa. E que Deus realmente abençoe a nossa vida para que andemos do modo digno de Deus e possamos adorar o nosso Senhor, que nos amou primeiro e realizou uma obra que era impossível de qualquer outro realizar para salvar a minha vida e a sua. Amém? Vamos orar por isso? Maravilhoso Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e Te louvamos, ó Deus bendito, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, que foi enviado, Senhor, a nosso favor, para receber o castigo que nos traz a paz. Senhor, que daremos nós a Ti, por tamanho de benefício para conosco, Senhor. Eu tomarei o cálice da salvação e exaltarei e bendirei o nome do Senhor. Eu quero louvar-te, Senhor, enquanto eu viver, quero dar-te glória no meu caminhar, Senhor, todos os dias. Quero, Senhor, viver uma vida íntegra e santa, com sinceridade, ó Deus, diante de Ti, caminhando, ó Deus, em Tua verdade, que isso seja uma realidade, ó Deus, na vida desta igreja, de todos os meus irmãos que aqui estão, e de tantos quantos, ó Deus, ainda receberão, Senhor, esta mensagem.
Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que o Senhor possa tornar isto, Pai, real na vida desta igreja para a glória e honra do Teu nome. E que o Senhor, ó Deus, possa libertar, Senhor, todo aquele que possa estar, ó Deus, cometendo pecado e transgressão, e que tenha, ó Deus, entristecido o Teu Espírito, meu Senhor. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa gerar arrependimento genuíno, e fazer, ó Deus, com que haja confissão deste pecado diante de Ti, e abandono dele de uma vez por todas, porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado a nosso favor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que esta verdade penetre o mais profundo de todo o coração presente neste lugar, e ele possa, Deus, se regozijar em Ti, e alegrar-se no Senhor. Seja o Senhor exaltado sempre, ó Deus, nesta casa de adoração, e que a cada dia mais, ó Deus, possamos viver de modo digno do Senhor, para o louvor do Teu santo nome. Assim eu oro a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Bem, eu quero agora dar alguns avisos. Quarta-feira, nós temos consagração às 6 horas da manhã aqui na igreja, e à noite, às 19h30, é o nosso culto de oração. Quarta-feira, consagração às 6 da manhã, e à noite, nosso culto de oração. Sexta-feira, 6 da manhã, nós temos consagração novamente, de 6 às 7 da manhã aqui na igreja, e sábado, por ser o terceiro sábado, visto que esse mês eu acho que tem 5 sábados, não é? Que começou o dia 1º, o sábado, foi. Então, sábado que vem, 7h30 da noite, já é o nosso encontro da família cristã. É um encontro onde a gente vem para cá, todo mundo, aí nós louvamos juntos, os homens e as mulheres, depois nos separamos, as mulheres ficam aqui, tá bom? E nós, homens, vamos para uma sala, e lá vai ter um tutor, né? Um professor, que vai corrigir a gente. Glória a Deus. Então, vocês todos estão convidados a estar aqui, sábado que vem, 7h30 da noite, tá bom? Para o nosso encontro da família cristã. Domingo, nós voltamos à nossa escola bíblica, às 9 da manhã. Hoje nós não tivemos porque nós estávamos em um retiro. Boa parte da igreja estava num retiro. Este retiro também foi uma bênção, tá bom? Nós tratamos sobre família, ouvimos boas palavras sobre famílias, que edificou o nosso coração, ali junto com a igreja de Solidade, com a ação evangélica de Solidade. Louvado seja Deus, né? E à noite é o nosso culto de adoração, às 18 horas, como está acontecendo. Quanto aos aniversariantes da semana, dia 6 foi aniversário de Alisson e Samara Valentim. Dia 7 foi do diácono Ademar, da irmã Lourdes e de Jocélio. Dia 8 da irmã Janaína, e hoje é da irmã Vilma, esposa de Ricardo. E dia 11 será aniversário da irmã Cláudia. Tem alguém aqui em nosso meio fazendo aniversário de quinta passada até quarta que vem? Bem, e o nome do menino de Dorival? Gabriel, amém, Gabriel. Então vamos orar também por Gabriel, tá bom? Oremos ao Senhor por eles todos. Maravilhoso Senhor, nós bendizemos a Ti, louvamos o Teu santo nome, Senhor, pois Tu és o que nos concede o fôlego de vida e nos traz a existência, Senhor, para glorificarmos o Teu santo nome. Senhor, eu rogo a Ti, ó Deus, que abençoe meus irmãos que completaram anos de vida, também Gabriel, e aqueles que irão completar, que o Senhor continue enviando do alto a sua bênção sobre todos, e que eles completem outros anos de vida diante de Ti, concede um presente do alto, livre-eles do mal, Senhor, e faz, ó Deus, que eles andem na Tua presença, Senhor, e assim, ó Deus, sejam bem-aventurados sobre a terra, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Os outros avisos são o seguinte, eu vou falar primeiro do dia do campo das mulheres, tá bom? O dia do campo das mulheres será no dia 21, olha aí, tá bom? Dia 21, que é um feriado também,